Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o professor Bruno Vieira e hoje no nosso canal a gente vai estudar ordem de grandeza. Pessoal, a ordem de grandeza é uma estimativa, né, de um número para uma base de 10 mais próxima. Para quem esqueceu que a base de 10 é todo aquele número que pode ser escrito por meio de uma potência em que a base é o 10. Como assim, professor? Eu não entendi. Por exemplo, o número 10. O número 10 equivale a 10 elevado a 1 na forma de potência. O número 1000. O número 1000 equivale a 10 elevado ao cubo. Né? O número 1.000.000 equivale a 10 elevado à sexta. Né? Então, lembra o que seria a base de 10, tá? Então, nosso principal objetivo aqui é a gente identificar a proximidade de um número a uma base de 10 mais próxima. Parece até um pouco redundante, né? Mas é basicamente isso, né? A gente vai descobrir qual é a base de 10 em que aquele número está mais próximo. Por exemplo, o número 25. O número 25, ele está mais próximo de 10 ou ele está mais próximo de 100? A gente verifica que o número 25, ele está muito mais próximo de 10. Então, a nossa ordem de grandeza seria de 10 elevado a 1, que é a mesma coisa que 10. Um outro exemplo para ficar mais claro para vocês seria o número 850. O número 850. Quais são as duas bases de 10 que ele estaria mais próximo aí? Seria 10 ao quadrado, que equivale a 100, e 10 elevado ao cubo, que equivale a 1000. Ou seja, 850 está mais próximo de 100 ou está mais próximo de 1000? A gente verifica, né, que o 850 ele está muito mais próximo de 1000 do que de 100. Então, logo, a nossa ordem de grandeza seria de 10 elevado ao cubo, que é igual a 1000. Tá bom? Então, o nosso principal objetivo é esse. E para achar a ordem de grandeza de qualquer número, a gente vai seguir dois passos, tá? Dois passos. O primeiro passo é a gente colocar este número em notação científica. Para quem não sabe o que é notação científica ou esqueceu de trabalhar em notação científica, volta aí. O primeiro vídeo do nosso canal é sobre notação científica, tá? É importante que vocês revisem isso daí. Depois de colocar o número em notação científica, a gente vai analisar o valor numérico daquela notação científica, tá? E aí, lembra, né? Eu coloquei aqui um lembrete para você não esquecer. Lembrando que lembrando que o nosso valor numérico, né, é justamente o número que depois que a gente coloca em notação científica, né, multiplica a base de 10, né, elevado ao n aí. Então, o nosso m aí, né, representa o nosso valor numérico. E é justamente esse valor numérico, depois que a gente coloca o número em notação científica, a gente vai analisar, né, para identificar em qual base de 10 aquele número está mais próximo, tá bom? Então vamos lá. Para achar a ordem de grandeza de um número, pessoal, nós temos basicamente dois métodos. Tem o método da média aritmética, que é esse que a gente vai usar, e tem o método da média geométrica, que no finalzinho aqui eu vou explicar para vocês rapidamente. Mas vamos nos concentrar na média aritmética, tá? Então, qual seria esse método aí, professor? Vou explicar para vocês agora. Pessoal, pela média aritmética, a gente vai pegar aquele valor numérico e vai pegar como referência este valor aqui, ó, 5,5. Professor, por que o 5,5? Vamos explicar por que o 5,5 primeiro, é melhor. Então, vamos lá. Se trata de média aritmética, a gente vai ter dois números aí. Vamos pegar um intervalinho entre duas bases de 10. Vamos pegar o número 10 elevado a 0, que equivale a 1, e o 10, que equivale a 10 elevado a 1, tá? Então, se eu pegar o 1 mais 10, isso aqui tirando a média aritmética entre os dois, isso aqui vai dar 11. 11 sobre 2, tá? 11 dividido por 2, isso aqui equivale a 5,5. Foi justamente isso que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Então, nosso valor de referência na média aritmética aqui neste método é o 5,5. Beleza, professor? Ainda não entendi. Calma que eu vou explicar para vocês agora. Então, lembra que o primeiro passo, colocou o número em notação científica. Segundo passo é analisar o valor numérico baseando-se neste valor de referência, o 5,5. Vou explicar para vocês agora. Pega lá o valor numérico, que é o nosso m ali, né? E aí você vai analisar simplesmente o seguinte. Se esse valor numérico ele for maior ou igual a 5,5, a ordem de grandeza deste número vai ser o 10 elevado a n, ou seja, vai ser aquela base de 10 ali, ó, da notação científica, certo?
mais 1. Você vai acrescentar mais 1. Beleza? Então, a ordem de grandeza vai ser aquela base de 10 elevado a n mais 1. Porém, pessoal, se este valor numérico ele for menor que 5,5, a nossa ordem de grandeza vai ser basicamente só a base de 10 ali com seu expoente, né, naquela notação científica, tá? Então, basicamente seria só o 10 elevado a n. Beleza? Então, bota isso na cabeça aí. Se o nosso valor numérico for maior ou igual a 5,5, a nossa ordem de grandeza vai ser a base de 10, né, com o expoente n aí mais 1. Porém, se for menor que 5,5, vai ser basicamente a nossa base de 10 elevado ao expoente, ali na notação científica, tá? Calma que vai ficar mais fácil. Como falei para vocês, se você estiver utilizando o método da média geométrica, né? Então, pela média geométrica, o valor de referência seria outro, tá? Então, pela média geométrica, você pode fazer aí depois, né? Obtendo a média geométrica entre 10 elevado a 0 e o 10 elevado a 1, né? Que é a mesma coisa que 1 e o 10. Você vai ver que vai dar aí aproximadamente 3,16. Então, o seu valor de referência na média geométrica será de 3,16. Beleza? Professor, essa questão do valor numérico a este novo número agora vai mudar? Não. Basicamente, você só vai substituir o 5,5 por 3,16. Então, se o valor numérico for maior ou igual a 3,16, a sua ordem de grandeza vai ser o 10 elevado a n mais 1. Porém, se o valor numérico for menor do que o 3,16, né, a sua ordem de grandeza vai ser o próprio 10 elevado a n. Beleza? Vamos embora para a prática, porque a gente só aprende na prática. Então, vamos lá. Para a nossa prática, peguei aqui 4 exemplos bem tranquilos para que você possa entender na definição como achar a ordem de grandeza de um número. Beleza? Então, como falei para vocês, para achar a ordem de grandeza de um número, a gente precisa, né, até então, colocar aquele número em notação científica, caso ele não esteja. Então, a gente verifica que neste primeiro exemplo, né, o 0,0003, ele não está em notação científica. Então, vamos colocar ele em notação científica. Esse número aqui colocado em notação científica vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 4. Beleza? Para quem esqueceu aí, notação científica, repetindo, nós temos vídeo de notação científica, tá? Volta lá e vai estudar notação científica. Então, 3 vezes 10 elevado a menos 4. Beleza. Depois de ter achado a notação científica do número, você vai analisar o valor numérico. Então, perceba comigo que o valor numérico deste número aqui é 3. E 3, né, utilizando pelo método da média aritmética, né, que é o 5,5, ele é menor do que 5,5. Então, a nossa ordem de grandeza, basicamente, só vai ser o próprio 10 elevado a menos 4, tá bom? Então, a nossa ordem de grandeza é só isso daí. Você vai analisar o valor numérico. Se ele for abaixo de 5,5, a ordem de grandeza vai ser a própria base de 10, que é o 10 elevado a menos 4 aí, nessa notação científica. Mas, professor, se fosse maior, a gente vai ver agora. Vamos verificar. Vamos lá. Neste outro caso aqui, nós temos o número 0,000084. E agora? Vamos colocar ele em notação científica primeiro. Então, colocando esse número em notação científica, nós temos o seguinte, ó, 8,4 vezes 10 elevado a quanto, pessoal? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas para a direita vai ser negativo, né? Então, menos 6. Logo, a nossa ordem de grandeza vai ser o que, professor? Analisa o valor numérico. Perceba que o valor numérico aí ele é maior do que 5,5. Então, pela regra, se o valor numérico for maior do que 5,5, a gente acrescenta mais 1 na base de 10. Então, nossa ordem de grandeza vai ser de 10 elevado a menos 5. Se você colocar menos 6 mais 1, vai dar menos 5. Então, a nossa ordem de grandeza aí vai ser de 10 elevado a menos 5. Beleza? Bem simples. Vamos para o próximo. Neste próximo aí, nós temos o seguinte, ó. Nós temos, né, um número bem grande aí, né? Então, nesse caso, nós temos 287 bilhões. Então, primeiro, coloca esse número em notação científica. Vai ficar 2,87 vezes 10 elevado a quanto? 3, 6, 9, olha, 10, 11, né? Então, 2,87 vezes 10 elevado à 11ª potência. Para achar
a ordem de grandeza, analisa o valor numérico. O valor numérico aí, ele é menor do que 5,5. Então, neste caso, a nossa ordem, vamos lá? A nossa ordem de grandeza vai ser de 10 elevado à 12ª potência, porque, vai ser de 10 elevado à 11ª potência. Né? Se o 2,87 é menor do que 5,5, a ordem de grandeza vai ser a nossa própria base de 10 ali da notação científica, tá? Bem simples. E por último, pessoal, para a gente finalizar a ordem de grandeza, nós temos aí, 590 mil, né? Coloca esse número em notação científica, vai ficar assim, 5,9 vezes 10 elevado à 5ª potência, beleza? Muito bem, coloquei em notação científica. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Isso mesmo, analisar o valor numérico. Então, analisando o valor numérico, nós temos que 5,9 ele é maior do que 5,5. Então, neste caso, a ordem de grandeza deste número vai ser de 10 elevado à 6ª potência. Porque lembra, se for maior, a gente coloca mais 1, tá bom? Então, 5 mais 1 dá 6, então nossa ordem de grandeza é de 10 elevado à 6ª. Ok, pessoal? Basicamente, a ordem de grandeza é isso, não tem mais o que complicar. Inclusive, é bem simples, né? É só colocar o número em notação científica, caso ele não esteja, e aí analisar o valor numérico, tá bom? Para ver se ele é maior que 5,5 ou igual, né? E se é menor do que 5,5, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que sempre que tiver aquele tempo ali, rapidamente, eu mando aí a resposta para vocês, tiro dúvida, tá? Então, um grande abraço para vocês, comenta, compartilha, dá aquele joinha para ajudar o canal, e aí, até a próxima. Tchau, galera. Falou. Fui.